Olá, olá, Psi! Aqui é a Monique e hoje nós vamos falar sobre pesquisa em psicologia. É um tema que eu adoro e eu já deixei muito claro aqui no nosso canal que eu quero trazer mais vídeos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns assuntos introdutórios de metodologia de pesquisa, que vai nos ajudar a entender quais são os tipos de pesquisas existentes dentro da psicologia. Então nesse vídeo nós vamos discutir sobre vários aspectos da pesquisa e os seus delineamentos. Então vem comigo! Nesta aula nós vamos discutir alguns tópicos relacionados à pesquisa em psicologia. Mais especificamente, vamos falar sobre os delineamentos de pesquisa, focando nas diferenças e similaridades entre pesquisa quantitativa, qualitativa e métodos mistos, as fases similares desses delineamentos de pesquisa, ou seja, as etapas presentes tanto nas pesquisas quali quanto quantitativas, os recortes de pesquisa que se referem à delimitação temporal de coleta de dados e o tipo de amostragem, ou seja, como nós devemos selecionar participantes para os estudos empíricos. Vamos começar? Quando nós falamos de delineamentos de pesquisa, nós precisamos nos nortear pela seguinte questão: como que os dados da nossa pesquisa vão ser coletados e analisados? Isso, claro, se tratar de um estudo empírico, no qual a gente vai coletar informações com participantes, com seres humanos. Então, no caso, os delineamentos, eles são tradicionalmente divididos em dois tipos. Nós temos pesquisas quantitativas, que foram as primeiras que surgiram historicamente, muito derivadas da aproximação entre a psicologia com as ciências naturais. Então, a pesquisa quantitativa, ela tem como um foco um paradigma positivista de ciência, no qual nós estamos interessados em observar os fenômenos, mensurá-los e possibilitar que esses estudos possam ser replicados a partir de uma descrição minuciosa dos métodos e técnicas executadas. Já a pesquisa qualitativa, ela surge de um paradigma histórico crítico, influenciado por as ciências mais humanas, como a antropologia, a sociologia, entre tantas outras. Então aqui o foco é compreender os fenômenos em profundidade. Então nós estamos interessados nos aspectos históricos e sociais que estão implicados nas perspectivas de indivíduos e grupos. Não existe um delineamento bom e outro ruim. Na verdade, atualmente existem os métodos mistos que vão se beneficiar das potencialidades de cada um desses tipos de delineamento. Então, os métodos mistos podem ter etapas quantitativas e etapas qualitativas. A escolha do delineamento, se quantitativo, qualitativo ou misto, vai depender do seu objetivo de pesquisa, do seu problema de pesquisa e também da disponibilidade de tempo que você tem para executá-lo, porque os projetos, eles são submetidos e eles têm um tempo específico para serem concluídos. Vai depender também das suas preferências enquanto pesquisador. Então, existem pesquisadores que estão mais interessados em pesquisas quantitativas e outros qualitativas, e é possível o diálogo frutífero entre ambos, combinado? São as fases de pesquisa que são similares tanto nos delineamentos quantitativos, qualitativos e métodos mistos. Então, a primeira fase, que é importante para qualquer tipo de delineamento de pesquisa, é a revisão de literatura. É com base no mapeamento de referências científicas pertinentes à contextualização do tema de pesquisa. Então, a revisão de literatura vai possibilitar que o pesquisador busque na literatura eventuais lacunas ou problemas que ainda não foram resolvidos pelaquela área do conhecimento. E a partir da revisão dessa literatura, ele consegue contextualizar o seu problema de pesquisa e justificá-lo, certo? O segundo, então, vai ser o problema de pesquisa. Então, nós vamos atrás dessa lacuna teórica, técnica, enfim, do que a ciência ainda não respondeu, mas também daquilo que ela respondeu, relevante de ser investigado cientificamente. Então, nessas duas primeiras etapas, a revisão de literatura vai ser a busca por esses artigos que falam sobre o seu tema e que te ajudam a entender melhor por que você está propondo investigar um determinado problema de pesquisa, uma determinada lacuna. Além disso, a revisão ela vai te ajudar também a ter clareza dos seus interesses de pesquisa e a te dar insight sobre outros tipos de pesquisas que podem ser desenvolvidas para complementar e avançar em termos científicos. E aí a gente caminha para a terceira fase de pesquisa,
que é similar tanto no quantitativo, qualitativo, quanto nos métodos mistos, que é a coleta de dados, especialmente se o seu estudo for empírico, ou seja, se você for obter informações com seres humanos. Nesse caso, a coleta de dados, ela vai precisar então da definição de instrumentos e dos participantes da sua pesquisa, porque a gente não tem a habilidade de investigar todo mundo, a gente precisa delimitar qual é a população do nosso interesse. Nós queremos investigar com crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós queremos fazer uma pesquisa quantitativa, embora seja similar o uso de instrumentos em cada um dos delineamentos, na pesquisa quantitativa a gente vai utilizar instrumentos que são mais objetivos, que vão dar um número para que a gente possa analisar posteriormente. Nas pesquisas qualitativas, nós vamos utilizar instrumentos mais abertos, mais flexíveis a essa interação com os participantes. Então, nós vamos usar, por exemplo, roteiros de entrevistas individuais, recursos para orientar grupos focais, entre tantas outras formas de obter dados. E é a partir da coleta também que a gente consegue caracterizar o delineamento do estudo, se é um quantitativo ou se é qualitativo, certo? E de forma complementar, nós temos aí a quarta fase, que é a de procedimento. Então, os procedimentos, ele vem desde as questões éticas, ou seja, todos os cuidados que o pesquisador teve para avaliar os riscos e benefícios da sua pesquisa, submetendo seu projeto para o comitê de ética e tendo a aprovação necessária, especialmente se for um estudo com seres humanos. Então, pesquisas mais teóricas, a gente não precisa da aprovação de um comitê de ética. Isso não significa que a gente pode ser mais flexível nessas questões éticas. Na verdade, não. Então, por exemplo, se a gente faz revisões sistemáticas de literatura, a gente pode ainda seguir protocolos que vão nos garantir que a gente cumpriu de forma ética as etapas de obtenção desses resultados e as análises que foram feitas. Isso porque muitas revisões sistemáticas e meta-análises, elas acabam orientando profissionais a atuarem nos seus contextos de trabalho. Então, se a gente também não for ético nesse momento, ao revisar a literatura, ao fazer uma meta-análise, a gente também está incorrendo em faltas graves, porque isso pode impactar a vida de outras pessoas. Então, os aspectos éticos, eles devem ser cumpridos em todos os casos das pesquisas, sejam quantitativas ou qualitativas, empíricas ou teóricas, combinado? E a análise dos dados obtidos. Então, nas pesquisas quantitativas, a gente pode usar análises estatísticas, então a gente vai se beneficiar do conhecimento da psicometria. Já no delineamento qualitativo, a gente tem aí vários tipos de análises qualitativas dos dados. A gente vai analisar palavras, a gente vai analisar o que as pessoas nos disseram, quais foram os resultados dessas interações e eventuais observações, certo? E por fim, uma etapa semelhante desses dois tipos de delineamento são as análises e discussões. Então, nas análises, como eu disse, a gente analisa os elementos, os resultados que foram obtidos, a gente analisa os dados que foram obtidos e a gente vai, de acordo com um método mais pertinente, se quantitativo, psicometria, se for qualitativo, análise de discurso, outras análises que eu nem conheço muito, tá? Para ser bem honesta, o meu enfoque é mais pesquisa quantitativa. E a gente vai discutir, ou seja, a gente vai olhar os nossos resultados e comparar esses resultados com aquilo que foi obtido em outros estudos, para fazer eventuais relações entre esses resultados, ou seja, de que forma eles se complementam, de que forma eles divergem, convergem, discutir como que a gente pode avançar os nossos estudos a partir disso. Então, a discussão, ela vai fazer essa interlocução do seu estudo com a literatura científica mais abrangente. Mais do que isso, vai apresentar limitações do seu estudo, sem ser muito generalista. Psicologia, por exemplo, quando a gente faz pesquisa quantitativa, a gente sempre fala, os resultados não podem ser extrapolados para amostras distintas, porque o nosso N foi muito específico, o nosso público foi muito específico. Além dessas questões genéricas, limitações genéricas, a gente tem que apontar de fato o que o nosso estudo tem ali que foi uma limitação específica dele. E a gente precisa apontar o que pode ser feito, qual tipo de pesquisa pode ser gerada a partir disso. Então, tudo isso são aspectos da discussão.
certo? Os elementos da discussão, eles vão dialogar muito com a revisão da literatura, mas nem sempre vão se limitar a ela. Então é importante que, por exemplo, sugestões de estudos futuros, eles podem ser feitos com textos que vão complementar essa revisão feita e os textos trazidos na introdução. Mas ainda assim, uma pesquisa científica, as suas partes, elas vão dialogar ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, seja uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Combinado? Em termos de recortes de pesquisa, o que a gente pode entender? Que existe uma pesquisa transversal, na qual o pesquisador está interessado em estudar fenômeno em um único momento, ou seja, ao coletar os meus dados, eu vou aplicar o questionário, eu vou fazer as entrevistas em um determinado momento, e só, né? Então, eu obtenho os meus dados de forma pontual, em um único período, em um único momento nesse tempo. Já os recortes longitudinais, eles vão envolver vários tipos de coletas, né? Ou seja, a coleta em vários momentos no tempo. Então, o pesquisador está interessado em estudar o fenômeno ao longo do tempo, as suas transformações, né? Compreender as suas dinâmicas, mudanças e modificações. Então, é importante entender esses estudos longitudinais, eles são desenvolvidos ao longo do tempo para compreender como que aquele fenômeno evolui, como ele se modifica, e também vale a pena ter esse recorte longitudinal, por exemplo, quando nós buscamos entender se determinadas intervenções têm efeitos e quanto esses efeitos duram após essa intervenção. A gente realiza uma coleta follow-up, que a gente chama, ou seja, depois de alguns meses e até mesmo um ano que a pessoa passou por uma intervenção, será que os resultados que foram observados logo em seguida à intervenção, eles se mantêm por algum tempo? Por quanto tempo? Porque isso vai nos ajudar a entender quais propostas de intervenção podem ser mais eficazes e quais menos. E aí a gente se dedica mais para aquelas que a gente consegue observar efeitos que se prorrogam no tempo, tá? Não é exclusivo para isso, existem vários outros estudos que podem se beneficiar de um recorte longitudinal, mas em geral, pesquisas com recorte longitudinal, elas têm um grande problema, principalmente no que diz respeito à perda de participantes. Começam com uma quantidade específica de participantes e a cada coleta que é sendo feita pode gerar uma perda aí de número de participantes, o que vai comprometer a análise final, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, é uma pesquisa que demanda muito mais tempo, muito mais paciência e resiliência do pesquisador. Então, a amostragem, ela vem de amostra, que é uma técnica, a amostragem é então uma técnica de seleção dos participantes. Então, os participantes são uma amostragem por conveniência, por exemplo, esses tópicos eu trouxe específico para a amostragem de conveniência, os participantes eles são selecionados a partir da rede de contatos dos pesquisadores. Então, a amostra, como diz, por conveniência, né? Ou seja, é conveniente ao pesquisador. É aquelas pessoas que estão mais próximas do seu círculo social. Muitas vezes é utilizada na psicologia exatamente por essa facilidade de acesso a potenciais participantes, sem o desgaste de que você teria para fazer um outro tipo de amostragem. E nesse caso, não há um rigor estatístico, ou seja, nós não definimos a nossa amostra, quem vai ser os nossos participantes, com base em técnicas estatísticas, que são muito utilizadas em outros tipos de pesquisa que têm implicações sociais, como, por exemplo, intenção de votos, enfim, tá? Censo, né? De forma geral. Então, aqui a gente não dedica um tempo para fazer um tipo de amostragem que possa ser mais representativa daquela população que é o foco do nosso estudo, o que é uma grande deficiência de diversas pesquisas dentro da psicologia, certo? Mas é um tipo de amostragem mais comum em todos os tipos de delineamento. Na pesquisa qualitativa também, nós podemos fazer a estratégia de bola de neve. Então, você faz a entrevista com uma pessoa e ela te indica mais algumas tantas pessoas que estariam disponíveis a participar da pesquisa. E você vai, então, aumentando o seu número de participantes. E a pesquisa qualitativa também,
ela tem uma outra questão que ela demanda um número menor de participantes. Isso não significa que ela seja mais fácil, porque a gente está trabalhando lá com análise de discurso. Então, o que as pessoas falam para você poder transcrever as entrevistas demanda muito mais tempo. A análise também é tão complexa quanto análises estatísticas, porque é uma carga de dados muito grande e que você precisa resumir para que faça sentido e que possa ser discutido. Então, na pesquisa qualitativa, à medida que a gente vai usando essa estratégia bola de neve, a gente faz as entrevistas e quando a gente começa a observar que as informações estão se repetindo, significa que a gente está muito perto de não encontrar dados novos tão relevantes assim. Então, é um ponto de saturação no qual o pesquisador identifica que com aquelas entrevistas ele já tem elementos suficientes para prosseguir para as demais etapas de análise. Então, ele pode concluir a sua coleta de dados quando ele identificar que nenhuma informação nova está sendo obtida com as suas formas de coleta de dados, certo? Se nesse vídeo nós falamos sobre delineamentos de pesquisa, quantitativo, qualitativo, métodos mistos, conversamos sobre as fases similares nesses delineamentos, falamos sobre recortes de pesquisa e eu apresentei para vocês uma técnica que é muito utilizada para a seleção de participantes nas diferentes pesquisas de psicologia. Também fiz algumas críticas a respeito, claro, né? Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu curtir aqui no vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Espero ver você em breve e compartilhe esse vídeo com outros colegas da graduação ou da pós. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.